Mário Eduardo, podemos começar com você, então? Bom, boa tarde a todas e a Muito todos. obrigada. Boa tarde, Érica. Muito obrigado pelo seu convite. Para mim é um grande prazer, uma grande honra. Queria deixar minha saudação aos autores, né? Ao meu amigo Christian Hoffmann. Tudo bom, Christian? Como vai-tu? E a Roland Chamamá, e felicitar pelo livro e saudar todos os demais colegas que vão participar dessa primeira mesa e das demais. Bom, é um pouco de pena que seja eu quem comece, vocês vão ver que meu tema vai abordar essa questão de uma maneira muito específica, mas eu gostaria de trazer apenas algumas palavras de introdução. Dizer que eu estava escutando com atenção aqui a apresentação dos dois autores, né? E Roland Chamamá falava desses dois traumatismos que ele via no Brasil, um traumatismo no plano dos mortos e um traumatismo no plano político, né? E, de fato, é realmente horrível que eu talvez colocasse mais um traumatismo, né? Eu diria assim, eu mesmo sou, além de psicanalista, sou médico, professor universitário num departamento de psiquiatria, trabalhando dentro do Hospital Geral. Então, nós pudemos, durante todo o período da pandemia, não só observar o que acontecia, mas nós mesmos estávamos dentro dos hospitais, eh, verificando o que se passava e com a própria exposição. Nos meus colegas de faculdade, 2 colegas faleceram, 4 foram para UTI, meus colegas da Unicamp, vários se contaminaram, e nesse meio tempo, é interessante que nós não tivemos nenhuma imagem de qualquer figura pública trazendo a sua solidariedade para os profissionais de saúde que se expunham na seu próprio risco à situação da morte, né? Não se viu nenhum grande líder político no Brasil trazendo sua solidariedade para as famílias, né, dos que perderam pessoas. E nós vimos, nesse meio tempo, vimos homenagens a torturadores, nós vimos reprodução de símbolos nazistas, vimos reprodução de símbolos racistas, né, manifestações públicas apoiando isso, apoiando golpes, apoiando a ditadura. Então, eu diria que aqui no Brasil nós temos ainda mais um terceiro traumatismo, que eu colocaria nessa lista, que é um traumatismo relacionado à maneira habitual que nós, brasileiros, nos víamos a nós mesmos como um povo gentil, solidário, cordial, e lá pelas tantas nós nos vemos diante do espelho, que é realmente chocante, e que talvez durante muito tempo nós vamos precisar nos ressituar em relação a isso. Essa primeira tópico que eu gostaria de trazer, né? Como que é possível que a gente tenha chegado nesse ponto através de um regime democrático, de representantes que chegaram ao poder com voto popular e com apoio popular grande, apesar de todas essas situações. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, eu gostaria apenas para contextualizar o que eu vou trazer, lembrar uma ou duas coisas que são trazidas no livro, que tem a ver com as bases da teoria psicanalítica relativas ao trauma, porque vai situar melhor o tópico específico que eu vou trazer aqui. Freud, no Além do Princípio do Prazer, ele mostra esse papel central, não apenas do traumatismo, porque já tinha visto isso desde os seus primeiras experiências clínicas, né? Foi recordado agora na introdução, desde dos estudos sobre a histeria, a questão central do traumatismo ela foi decisiva no desenvolvimento da teoria psicanalítica, mas ele descobre aqui o papel da compulsão à repetição, não apenas o sujeito o trauma tem esse papel psicopatológico central, mas ele fica siderado em torno do trauma, que toda a questão decisiva e central para o tratamento é se nós vamos conseguir parar de repetir. Vamos sair de um esquema perpétuo de repetição. E que a nova teoria, no fundo, tem como pano de perspectiva uma nova clínica. Como que uma clínica pode evoluir apenas de tornar inconsciente o inconsciente consciente e se apropriar, mas de interromper esse circuito mortal da repetição.
E um outro elemento que eu diria que é fundamental e que tem a ver com a nossa realidade brasileira, é a questão que foi apontada agora há pouco, no fundo do traumatismo, nós temos a descoberta, a exposição do fundo radical de desamparo, da Hilflosigkeit, da Détresse, que foi trazida aqui, e que muito das teorias psicanalíticas vão se divergir a partir desse ponto. O traumatismo é algo de necessário, é algo de contingente. O traumatismo, em todas as teorias, elas têm a ver com uma exposição ao desamparo. Mas a exposição ao desamparo necessita ser traumática? Não se trata, então, de colocar em questão o desamparo fundamental, mas que tipo de relações de descoberta, de subjetivação, de desamparo são possíveis. Se a gente pegar, por exemplo, em Freud mesmo e Lacan, a gente vai ter uma teoria da necessidade fundante do traumatismo e desse real que insiste a se expor de uma maneira que é colocada aqui, resgatada no livro, sob a modalidade do traumatismo. No Winnicott, nós vamos ter uma outra perspectiva diferente, né? Em Winnicott, nós vamos ter o fundo de desamparo, mas que ele não é necessariamente traumático, vai depender de como o sujeito vai poder se apresentar esse desamparo, se apropriar dele. Mas em outro, nós temos essa questão fundamental. Essa exposição ao desamparo, essa falta de possibilidade de contar com ajuda. Que tipo de inscrição isso tem no laço social? E que tipo de inscrição nós temos numa abordagem clínica direta? A minha abordagem aqui será do plano da clínica direta, mas eu gostaria de dizer apenas uma palavra a respeito da questão, digamos, mais ampla do laço social, porque tem a ver com a nossa realidade brasileira. O Freud mostra em vários momentos, mas o ponto principal da sua teoria, quando em mal-estar na civilização, ele mostra que a civilização é a melhor gestão que se pode fazer do desamparo, mas ela é sempre fragmentada, ela sempre a reconstruir. Então, a gente se coloca a questão do que seria, o que é, então, para nós que nos confrontamos com um Estado que deveria velar pela civilização, que ele próprio não é confiável nos elementos mais basilares da civilização. Ao contrário, se torna perigoso para as pessoas que estão implicadas. Essa é a única questão que eu gostaria de trazer rapidamente na questão mais social, porque meu tópico principal é de uma questão específica, concernindo os desafios para a psicanálise, como teoria e como clínica, diante das situações traumáticas, que tem a ver da relação com a ciência, com os progressos contemporâneos nas perspectivas de tratamento de situações como essa, neuroses de guerra, exposições a situações terroristas e, em particular, essas perdas maciças e sociais no momento da Covid. Eu gostaria de falar para vocês do problema de como a psicanálise precisaria se posicionar de algo que é relativamente pouco discutido no campo psicanalítico, mas ele é cada vez mais presente, cada vez mais necessário, de como a psicanálise contemporânea tem a se colocar em face das pesquisas sobre as psicoterapias apoiadas por psicodélicos nos tratamentos das situações traumáticas. Esse é um campo extremamente polêmico, é um campo extremamente novo e é um campo incontornável para a psicanálise, para todas as práticas clínicas que lidam. Claro que aqui eu vou focalizar no uso das psicoterapias com psicodélicos relativas ao trauma, porque é o nosso tema, mas elas têm outros horizontes, elas têm sido trabalhadas nessas situações clínicas justamente em que a repetição ela é o núcleo central e que impõe, então, uma clínica extremamente difícil. São os casos de neuroses de guerra, ou situações traumáticas extremas, dependência de drogas e situações de depressão resistente a outros tratamentos. Eu vou falar para vocês da questão das terapias apoiadas por
psicodélicos no traumatismo e tentar levantar alguns desafios que ela nos coloca no pensamento psicanalítico clínico e teórico a respeito do trauma. Esse termo psicodelia, ele se compõe de dois termos gregos, psique, que é conhecido de todos nós, a alma, né? Mas delai, que é a manifestação. Psicodelia, ele se refere nesse termo, esse neologismo, àquilo que revela o espírito, porque tem a ver com as propriedades dessas substâncias que são agrupadas nessas categorias. Basicamente, as pesquisas são com 4 substâncias principais. O LSD, que é mais antiga, a psilocibina, cujas pesquisas são mais recentes, que tem a ver com os cogumelos mágicos, né? E a dimetiltriptamina, que tem muito a ver com a realidade brasileira, sul-americana, que tem a ver com a ayahuasca. E o quarto, que é especialmente usado nos transtornos traumáticos, que é o MDMA, que é o 3,4-metileno metanfetamina, né? É o êxtase, que é usado em situações de recreativas e legais no Brasil, embora eu lembre que no Brasil o uso do cogumelo mágico ele não é proibido por lei. O que não é proibido no Brasil, o que é proibido no Brasil é o uso da substância destilada. Ora, essas substâncias elas têm a propriedade, isso é interessante, elas têm nuances, mas basicamente elas têm essa possibilidade de que, sob o efeito dessa substância, o sujeito tem experiências mentais de características muito particulares, primeiro, um processo associativo multiplicado, um processo associativo que o sujeito tem esse efeito, né, de revelação do espírito, que esse termo foi do Osmond, amigo do Aldous Huxley, que provavelmente fez em 1957, que cunha o termo psicodelia, não, psicodélico, e que essas associações multiplicadas, libertas com uma maior criatividade, elas têm um efeito não propriamente alucinatório, mas um efeito de lucidez. É como se o sujeito, ao mesmo tempo, tivesse condições de associar de uma maneira muito mais radical, muito mais profunda, com sensação de fluidez nas suas associações, e o efeito dessas associações é um efeito de revelação, de desvelamento, de clarividência, de ver as coisas mais claras, mas, sobretudo, de insight e de lucidez. Essas associações mentais são os elementos principais que são utilizados nessas substâncias para experimentos psicoterápicos. Não vou ter tempo de desenvolver com vocês agora um pouco a história disso tudo, se depois no debate houver tempo eu vou trazer para vocês. Eu gostaria de trazer apenas alguns elementos que me parecem importantes para a gente poder situar isso dentro do debate psicopatológico e clínico naquilo que pode implicar a psicanálise. Essas experiências são feitas em vários lugares do mundo e elas, por instituições totalmente respeitáveis, né? Então, elas implicam vários níveis. Elas implicam, primeiro, a segurança dessas substâncias, né? Então, em especial, no transtorno traumático, o que é mais utilizado é o MDMA, porque ele permite que o sujeito possa ter uma experiência de recordação da situação traumática, sem ficar paralisado nem congelado e siderado na recordação. Ele pode se recordar daquilo, ele tem condições de lançar um processo associativo que ele não conseguia antes de utilização dessa substância. Então, um dos elementos dessas pesquisas tem a ver com as condições de segurança do uso da substância. Então, nós temos nas Johns Hopkins essa validação do uso clínico, né? Mas em outras grandes universidades, tanto americanas como europeias, no Brasil também. O Brasil é muito importante, porque o Brasil tem a pesquisa em 2 grandes substâncias, que é especialmente o ayahuasca, né? o DMT, a dimetiltriptamina,
e na psilocibina, né, nos cogumelos mágicos, que tem uma grande tradição latino-americana. Ora, além dessas pesquisas, digamos, mais técnicas, de poder, e a fase 3 deve em breve ser validada pelo FDA no final do ano ou no começo do ano que vem, ou seja, essas substâncias serão validadas para uso clínico. Tem elementos que são importantes para a gente ter em conta no uso, porque em todas essas chamadas psicoterapias apoiadas com os psicodélicos, a lógica do uso da substância é muito diferente da lógica do uso, por exemplo, dos psicofármacos em geral. Nos psicofármacos contemporâneos, a situação clínica coloca o médico na posição do saber do técnico, que vai prescrever, a partir do seu diagnóstico, do seu saber científico, o que é melhor para o tratamento daquela situação clínica. O uso dessas substâncias, ela coloca a diferença, ela tem a ver com um aproveitamento clínico das modificações do funcionamento mental sob essas substâncias. Ou seja, o que se desenvolve em vários centros, primeiro é a própria constituição do dispositivo clínico de uso dos psicodélicos nas diferentes modalidades de psicoterapia, notadamente situações traumáticas. Aqui no Brasil, atualmente, por exemplo, se você tem uma ideia, o Grupo Fâneros, aqui de São Paulo, está desenvolvendo um projeto de trabalho de uso de psilocibina em psicoterapia de pacientes sobreviventes à Covid, a familiares e a equipe médica. Isso coloca, então, e esse é um dos grandes debates contemporâneos, que tipo de dispositivo se utiliza, como é que ela entra o psicodélico. O psicodélico ele não é, em geral, utilizado em todas as sessões. Eles têm diferentes protocolos de uso nessas situações de pesquisa. Por exemplo, tem substâncias que elas são usadas apenas uma única vez e que seu efeito ele é tão intenso e tão poderoso que o dispositivo clínico é feito de uma preparação para o sujeito utilizar a substância, tem um momento dessa experiência que é marcante, em especial a ibogaína, utilizada uma única vez, e depois tem todo um trabalho psicoterápico que é feito em função do que pôde ser resgatado naquele momento de uso da substância. Tem outras que são usadas algumas poucas vezes, por exemplo, no uso da psilocibina. Se usa num período, são todos tratamentos experimentais, mas que se usa como psicoterapeuta, utilizando uma noção de que o tratamento não é feito pelo psicodélico, mas o psicodélico é um método, é um meio que permite um outro tipo de relação com o traumático, com as associações, numa situação transferencial, que se mantém como dispositivo psicoterapêutico. Então, uma das grandes disputas que ocorre atualmente é que tipo de substrato teórico pode ser dado para a situação terapêutica, vamos chamar assim, do que se dá nessa disposição modificada mental propiciada pelo uso do psicodélico. Isso é importante porque tem trabalhos que são feitos já com análise existencial, tem muitos trabalhos com essas tendências da psicanálise norte-americana, em especial essas teorias derivadas de Sullivan. Há vários trabalhos com dispositivos junguianos, tem um monte, como vocês podem imaginar, e começam, aos poucos, surgirem trabalhos lacanianos, para se pensar o que é a modificação da situação clínica nesse tipo de circunstância. Os relatos que são feitos são relatos extremamente impressionantes, eles não são simplesmente descartáveis, como de uma maneira muito simples, né? A maior parte dos relatos mostra que a primeira experiência ela é muito marcante, ela dá uma espécie de corte na vida, um antes e um depois. O sujeito tem o contato com
a experiência de que um outro modo de funcionamento mental, no qual ele se identifica como sendo ele próprio, porque ele tem essa experiência de lucidez e de reencontro com algo de fundamental dele, e que muitas vezes ela é suficiente para fazer um corte numa situação de repetição que pode ser, continua a ser elaborada no processo terapêutico subsequente. Além disso, e eu vou tentar resumir para poder terminar daqui a 2 minutos, que eu estou vendo que meu tempo está se esgotando, 5, mas Mário. apenas para... Oi? Quantos minutos? 5. 5 minutos. Tá. Então, eu diria assim, surge, então, nós já temos algumas experiências concretas hoje na psicanálise, digamos, com a qual nós temos um contato mais direto, de como pensar essas alterações no sistema propriamente neurofuncional com o dispositivo clínico. Se a gente pega, por exemplo, né, questões ligadas ao autismo, né, por que você faz um diagnóstico precocíssimo de sinais de sofrimento ou de perturbação do desenvolvimento mental de uma criança? Porque justamente você acopla uma ideia neurocientífica de plasticidade cerebral. Durante um momento da vida, certos circuitos estão sendo modelizados e que, uma vez eles constituídos, eles vão tender a se estabilizar, ou seja, vão tender à repetição, eles vão tender a repetir essas mesmas Bandungen, essas mesmas facilitações, para pegar o modelo freudiano, e que, se faz isso precocemente, esse destino de consolidação ele pode ser modificado. A gente pode pensar o que aconteceria. Bom, essa plasticidade neuronal que a gente, em geral, acolhe de bom grado no campo psicanalítico, o que aconteceria se nós tivéssemos meios técnicos de ampliá-la, de torná-la possível com uma extensão da plasticidade cerebral ou de uma plasticidade associativa que se teria tornado possível em estados mentais que não ocorreriam sem o uso de determinadas substâncias. Mais ainda, como os efeitos são muito marcantes, eles são muito marcantes, tanto no tratamento de situações traumáticas muito específicas, como essa de atentado terrorista, mas também em depressões graves, em situações de dependência de álcool, de dependência de drogas, que ficam completamente enredadas em torno do seu núcleo temático central. Esse tipo de abordagem começa a mostrar que um outro tipo de relação entre o próprio dispositivo clínico e a utilização de modificações controladas do funcionamento de certos dispositivos neurológicos podem ter influência e utilizados clinicamente sem abrir mão do dispositivo, de elementos fundamentais, né, da clínica, como seriam a transferência, o uso da palavra e a questão da relação da linguagem com o real. A última palavra que eu gostaria de dizer, assim, os estudos são maciços, tem em todos os lugares do mundo, eles colocam um desafio, né, eu diria, porque, de qualquer maneira, que venha da psicanálise ou não, essas teorizações já estão se produzindo, com diversos referenciais, e me parece fundamental que, e ainda mais agora, nesse período da Covid, muitas experiências estão se multiplicando nesse campo, que a psicanálise possa abrir, pelo menos, seu interesse para contato com esse tipo de questão, que ela possa se situar em relação a ela. Eu tenho algumas outras posições a respeito disso, mas eu vou parar por aqui e, eventualmente, pode desenvolvê-las no debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário, foi ótimo, instigante no tempo, né, que nos permite depois dialogar. Donc, je merci beaucoup, Mario, que c'était très intéressant, ça nous fait réfléchir
Il a bien géré son temps, donc je vous remercie, ça nous permet après à la fin de cette table, donc, de discutir. Então, a gente vai... eu vou inicialmente perguntar se, por acaso, Naman vai abrir o microfone por alguns segundos aí, para a gente ver se Marilande abriu, conseguiu conectar. Então, o microfone está aberto, se Marilande estiver aqui conosco, ela pode falar, pode abrir o microfone, dizer que ela conseguiu chegar, senão nós vamos continuar aguardando e convido Fernando a falar para que a gente possa te visualizar aqui na primeira tela do Zoom, Fernando Hartmann, por favor. Tudo bem, Érica? Olá, você apareceu, tudo ótimo. Seja bem-vindo, Fernando, obrigado por estar aqui conosco. Como vocês já ouviram Chamamar dizer mais cedo, Fernando Hartmann é que coordenou a tradução do livro. J'ai dit que, comme vous avez déjà dit, Roland Chamamar, c'est Fernando Hartmann qui a organisé la traduction du livre et que vous avez déjà remercié au début de cette activité. Então, Fernando, nós temos aí 20 minutos para te escutar, para que a gente possa depois ter um tempo para perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Érica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos dois grandes amigos que escreveram esse livro, que é o Roland Chamamar e o Christian Hoffmann, pela confiança em me legar a tradução. Foi um livro que, no início, a gente achou muito interessante de traduzir ele em relação aos atentados terroristas, mas não só isso, principalmente nessa questão do traumatismo difuso que o Roland recolocou e que a gente pensava que teria muitas consequências interessantes de serem pensadas no Brasil, né? É um livro que parte dos atentados terroristas em Paris, mas que não para ali, né? Ele abre para várias leituras sobre, né, o que é o trauma. Então, foi interessante também, principalmente, porque quando eu estava traduzindo o livro, no final da tradução começou a pandemia. Então, eu estava vendo como esse livro conseguiu, de alguma forma, prever algo que iria acontecer de forma tão contundente, né, no mundo inteiro, que é esse traumatismo difuso, se é assim que a gente pode chamar, que pegou todos nós, né? Então, me parece um livro muito interessante para a gente pensar o momento que a gente está vivenciando hoje, né? E as formas de lidar com isso que abarcou o mundo todo. Eu vou fazer uma fala breve, buscando, a partir do que o livro do Chamamar e do Hoffmann apontam, algumas questões, e vou tentar trazer uma questãozinha a mais aí para a gente pensar em conjunto. Eu acho que vai ter alguma relação com o que o Mário Eduardo falou, nessa questão de como, de quais possibilidades a gente tem hoje, seja na ciência, seja na psicanálise, enfim, várias clínicas, de sair do trauma. Como sair do trauma? Porque me parece essa é uma questão que é colocada no livro, quer dizer, como a gente pode sair do trauma, né, da paralisia que o trauma causa, né, para a constituição, então, de um sintoma ou de algo que seja possível ser trabalhado. Então, me parece que esse é um primeiro ponto, da gente entender isso que o Freud já trazia com relação ao trauma, porque, claro, nós temos vários tipos de trauma, né? A gente pode pegar o trauma desde o abuso, desde de experiências violentas, desde a experiência particular de cada um, e esse trauma que a gente está falando e está chamando, então, de trauma difuso, onde é que as pessoas não foram afetadas, digamos, tão diretamente pelo trauma, mas que de alguma forma estamos todos traumatizados, como é o caso, né, próprio de hoje da pandemia, né? Mesmo quem não perdeu pessoas próximas ou não foi contaminado e teve,
dificuldades sérias, né, também está afetado, seja pelas questões de isolamento, seja pelo número de mortes total, seja por tudo isso que a gente está hoje impossibilitado de realizar como se realizava antes da pandemia. O que eu vou encaminhar para vocês? Parte dessa ideia primeira, então, né, que é uma ideia freudiana, no princípio, que é do trauma como um excesso de excitação, né, algo que paralisa o sujeito. Essa ideia da paralisia, né, que o Walter Benjamin já trouxe isso quando ele estava se relacionando à volta dos soldados na Segunda Guerra, que eles voltavam sem experiências para contar, né? Quer dizer, eles participaram de um momento épico e não conseguiam constituir uma narrativa, uma experiência, falar dessa experiência da guerra. Eles voltavam em silêncio e com uma grande dificuldade de reinserção social, né? Então, é essa questão que aparece no livro, também a partir, né, desses pacientes que o Hoffmann acompanhou, que foi chamado no livro de sujeitos vazios, né, como por essa impossibilidade de se deslocar desse momento do trauma, né, pela impossibilidade de a partir do trauma, criar novos sentidos, novas narrativas que deslocassem aquele momento aonde, se foram seguindo o Freud, tem esse excesso de excitação e o sujeito fica paralisado naquilo, né? Ele não consegue ir adiante. Eu vou partir de uma ideia, que é a ideia que Schamamai e Hoffmann trazem, pegando os dois neologismos lacanianos, que é o do traumatismo, né, que é o trou, que é em francês buraco, o buraco do trauma, quer dizer, esse buraco que falta simbolização, que a gente não consegue dar alguma representação, né, não consegue fazer esse contorno, esse traumatismo. Então, e o outro, que é o outro neologismo, que já foi citado antes, que é o sintoma traumático, em português seria a ligação da palavra sintoma com trauma, né? Quer dizer, o trauma... pensei depois, Fernando, posso discutir com você o que você acha de sintraumático? Sintraumático, acho que fica o mais próximo, né? A gente pode... Porque essa é a questão, acho que é uma questão muito importante que é colocada no livro e talvez a gente possa pensar isso a partir da fala do Mário Eduardo também, quer dizer, de como sair disso, do trauma, né? Quer dizer, de um trauma que paralisa, para ele poder virar sintoma, para ele poder virar uma narrativa, para ele poder virar uma forma onde a gente consiga trabalhar com ele, né? Quer dizer, dar uma ideia de temporalidade, de antes, agora e depois, né? Parece que o trauma ele paralisa e tu não consegue sair daquele lugar, né? Eu vou pegar o caminho pela ideia, então, do sintoma como uma metáfora, que é o que o Lacan nos traz, né? Dessa ideia. Então, o que eu ficaria pensando aí é como construir metáforas, né? Metáforas, enfim, que vão gerar narrativas, que vão gerar histórias, como uma possibilidade de deslocamento do trauma para o sintoma, né? Metáfora no sentido aí que, bem, desde o grego que vem o metaforai, né? É engraçado que lá na Grécia, quando tu vai pegar um ônibus, tu diz, vou pegar uma metáfora para ir de um lugar para o outro, né? Porque o ônibus é metáfora, né? Quer dizer que é transporte coletivo. Então, e nessa ideia que eu fiquei pensando, então, da metáfora, e também se é possível alguma constituição de metáfora, não só no nível singular, particular de cada um, porque, claro, aí a gente entra na questão do trauma, seja do trauma, como eu estava falando antes, de uma grande violência
vivenciada ou um abuso, enfim, um acidente grave, que vai estar relacionado, sim, o trauma a esse desamparo que a gente comentou antes, né? Mas vocês vejam que aí tem uma certa reedição, porque esse desamparo que aparece no trauma, ele já estava lá. Assim como Lacan vai falar da angústia como um Heimlich, né, no seminário da angústia, ele diz dessa angústia que já estava lá, né, quer dizer, esse estranhamente familiar que aparece, que reaparece no momento, e como a gente passa, então, desse momento, aonde a angústia paralisa, para uma angústia que possa movimentar o sujeito, né? Com relação à metáfora, só voltando aí à ideia desde Aristóteles, né, na poética, a metáfora é o germe do sentido, é o germe da construção do sentido, né? E para Aristóteles, na poética, construir metáforas, quer dizer, era fazer boas metáforas é se direcionar ao semelhante. Né? Para te fazer boas metáforas, tem que considerar o semelhante, porque essa construção de um novo sentido, a partir de 2 signos, tu vai constituir um terceiro, mas a gente, na metáfora, tu não apaga o primeiro signo, quer dizer, tu não vai apagar o trauma. Eu acho que isso é interessante na ideia, né? Tu vai reconstituir um novo sentido, um deslocamento de sentido, mas não um apagamento, né? Ou uma solução derradeira, né? Por exemplo, uma solução derradeira para o trauma, né? É uma continuidade que a metáfora, ao meu ver, possibilitaria. Então, estou tomando essa ideia de metáfora como também não só a metáfora de uma palavra, mas a metáfora ela é além, é o contexto, é a frase, não é uma palavra pela outra, simplesmente. Hoje a gente já tem uma outra ideia de metáfora. Então, só resumindo o que eu estava querendo colocar nesse primeiro momento, nessa ideia de que o traumatismo, então, seria um encontro com o real, né, onde nos falta a representação, essa é uma ideia que vem desde Lacan, quer dizer, é um segundo encontro, né, do trauma, é esse segundo encontro que não consegue encobrir o real, né, que gera o trauma, e que o Lacan vai dizer que o trauma, né, que o real vai do trauma ao fantasma, que também fantasma ou fantasia é, né, essa grade de leitura, essa base também de construção do sentido, né, quer dizer, de construção de sentidos. Então, tomando esse sujeito paralisado, né, impossibilitado de construir novas narrativas, de construir novas metáforas, que também tem uma outra parte que fiquei pensando no livro, e até para a gente debater depois, que me pareceu bem interessante para pensar o momento de hoje, que é um momento no livro onde é que é relatado acho que é uma mulher que está na sacada e que vivencia os atentados terroristas, está na sacada do seu apartamento e vivencia o atentado terrorista onde várias pessoas foram metralhadas, né, em Paris. E o que é relatado no livro que é o que eu acho muito interessante para nós pensarmos, é que essa pessoa, essa mulher, ela depois do atentado, por isso, né, esse sujeito pós-traumático, depois do atentado, ela não foi metralhada, mas ela vivenciou, ela viu a cena acontecer, né, da sua sacada, e ela voltava continuamente à sua sacada. Por que ela voltava para a sacada? Essa a pergunta que se fazem, né, que Roland e Hoffmann fazem no livro, quer dizer, esse tanto de fascinação que o trauma também tem, é um tanto de meio de hipnose e fascinação, onde é que a pessoa fica, de novo, né, nessa ideia de paralisado, mas hipnotizado e até mesmo fascinado nesse momento traumático, né? Então, de novo, como fazer esse deslocamento, né? Essa é a ideia. Estava pensando no plano da interpretação clínica,
de novo, na questão mais particular, uma ideia aí seria, na interpretação mesmo, tensionar esse real, né, do trauma, até o ponto em que a linguagem possa fazer equívoco. Não fazer fechamento, fazer equívoco. Né? O que poderia, né, ocasionar, então, essa redução do fascínio e da fixidez do momento. E talvez, aí, justamente pelo equívoco, pela produção metafórica, né, desse sem sentido, aí, quando é que pega, gerar a possibilidade de construção de outros sentidos, de dar outro sentido para o trauma vivenciado. Né? Então, tomando de novo, tentando fazer esse paralelo para pensar um pouquinho essa ideia da pandemia hoje, como um traumatismo difuso, que eu acho que é outro conceito muito importante dentro do livro. Se frente a um evento traumático coletivo, se a gente teria a possibilidade de buscar algum sentido coletivo também que possibilitasse esse deslocamento de sentido ligado ao trauma, né? Que possibilitasse sair da fixidez ligada ao trauma. Eu acho que a gente tenta fazer isso de várias formas coletivamente e que vão gerar sintomas, sim, pensando sempre nessa ideia, né, do trauma ao sintoma. Que a própria religião dá um sentido, né? Dá sentidos onde é que as pessoas se agarram. Aí a gente pensar eu acho que tem vários sentidos aí ligados à própria pandemia que a gente vai constituindo e tentando fazer um certo deslocamento. A ciência faz outros deslocamentos desse traumatismo difuso, porque ela vai tentando dar soluções e, enfim, a gente também constitui narrativas na arte, né, onde também vai tentando dar alguns sentidos outros para dar alguma consistência aí possível para a criação de novas narrativas. Assim como também a gente vai criando narrativas de inimigos, enfim, né, paranoias e tal. Mas eu gostaria de levantar uma questão aí com relação a isso, é que essas metáforas que a gente está mais acostumado a trabalhar com elas e a escutá-las, elas normalmente são metáforas que vão ter um cunho político, sim, né? Acho que o sujeito é político, mas de fechamento, de tentativa de solução do trauma, né? Como, bom, uma solução divina ou uma solução científica, algo que solucionasse esse momento, né? Então, sim, pode-se criar metáforas, pode-se criar narrativas nessa ideia, que isso que eu queria conversar um pouco com vocês, que elas podem entender a um totalitarismo, no sentido de um sentido total, de fechamento de sentido, em vez de abertura. Porque onde tu vai tentar solucionar um evento traumático, né? E aí tu poderia ser tanto singular como difuso, né? Com uma ideia de sentido fechado, né? Se não seria interessante pensarmos possibilidades metafóricas, né? Aonde fosse considerado não a ideia de uma solução do trauma, mas considerando a vulnerabilidade e a fragilidade humana que acabam reaparecendo aí. Não desfazendo a vulnerabilidade, não tentando dar uma solução para ela, né? Porque algo que aparece em momentos traumáticos, de novo, era algo que já estava aí. Já estava lá, vai aparecer de outra forma, mas já estava lá. Então, essa vulnerabilidade, ou essa fragilidade humana que aparece escancarada com o real mesmo, né? Com esse evento real, com essa dificuldade de criar um segundo encontro, será que não seria interessante pensarmos também, né, numa forma, então, aonde
essa vulnerabilidade que aparece e vai continuar, nós não vamos deixar de estar vulneráveis depois que o vírus estiver, né, digamos, mais encapsulado, né, dentro da sociedade. A gente não vai deixar de estar menos vulnerável se não tiverem atentados terroristas. A vulnerabilidade, ela continua, ela se mantém, e ela é a própria possibilidade da gente constituir, então, formas de vida, como, né, o Freud, em Mal-Estar na Civilização, vai falar, né, mas sempre a partir dessa ideia de constituição de novos sentidos, a partir dos sentidos até então vivenciados, mas nessa ideia de construção de novos sentidos, visando justamente essa passagem do trauma como paralisia, como excesso de excitação, como uma impossibilidade de desenvolvimento de narrativas, para, então, uma passagem para o sintoma, onde a gente poderia, então, aí sim, trabalhar de outras formas, mas sempre considerando, né, e não desconsiderando a vulnerabilidade, porque quando a gente desconsidera a vulnerabilidade, a gente entra com discursos tipo esse, gripezinha, não dá nada, não tem nada, não é nada, né? Esse não é nada, isso é que tende, como a gente está vendo, a uma forma política mais totalitária. Seria isso, vou deixar breve para dar mais tempo para a gente poder conversar mesmo. Ótimo, Fernando, ótimo. Muito obrigada pela sua fala aí. Christian Roland, donc, nous avons eu un souci avec Marie-Longe, elle a un souci, elle ne peut pas nous rejoindre. Donc, je vous propose qu'on fait déjà les débats après l'intervention de Fernando Hartmann, Mário-Eduardo Pereira. On peut déjà discuter entre nous. Je suis tout à fait disponible pour des traductions d'un côté et de l'autre. Vous pouvez ouvrir les micros, chez Mamãe Hoffmann. Então, como nós tivemos um problema, a professora Marilande Abreu não vai poder nos encontrar aqui hoje, ela se desculpou, teve um imprevisto de última hora, então nós podemos já abrir para o debate com todo mundo, né? Então, o Naman pode me ajudar a controlar aí. Quem quiser levantar a mão para falar, para poder abrir o microfone, a gente pode, então, já fazer o debate dessa mesa. Estou aqui à disposição para traduzir tanto de uma língua para outra. Então, podemos começar. Oui, Joel, pode abrir. Só abrir. Boa Joel, tarde. Eu te deixo falar nas duas línguas. Eu vou falar em português, senão vai ficar complicado. Aí, não sei, eu posso então, até depois tentar falar em francês, mas seria descortês aí, com as 224 pessoas que estão nos assistindo, em grande parte em português, né? Não, eu queria primeiro agradecer as intervenções, os colegas que já falaram, Christian, Chamamá, Mário-Eduardo e Fernando, né, que colocaram coisas muito interessantes sobre isso. Eu queria fazer algumas pontuações a propósito daquilo que eu escutei aqui. Primeiro, retomando a questão da psicodelia que Mário-Eduardo trouxe, eu queria lembrar que nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acredito que em São Paulo também, vários psicanalistas, psicoterapeutas, no trabalho universitário, fizeram uso do LSD para fazer formas de intervenção terapêutica. Tá? Então, eu queria lembrar aqui que no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o professor Eustáquio Portela Nunes fez uso do LSD como maneira de se associar à psicanálise, na medida em que ele era psicanalista, né?
para fazer intervenções terapêuticas, né? E a pergunta que vai ficar para nós é por que esse tipo de experimento que está voltando recentemente foi colocado em suspensão, né? Até que ponto a expansão do movimento psicanalítico brasileiro levou a uma certa colocação em questão desse tipo de experiência, né? É uma questão que fica para a gente responder, talvez, de um ponto de vista mais histórico, né? Que implica a história da psicanálise no Brasil. Mas só para registrar que isso aconteceu, e eu acho que na tradição latino-americana, o uso do peyote, né, sobretudo no México, né, onde nós tivemos toda uma imersão do conhecimento de si que vinha através de intervenções mágico-religiosas, né? México, Califórnia, que esse tipo de experiência provocou, inclusive a partir da experiência inaugural histórica do Aldous Huxley, né? Das portas da percepção do céu e do inferno, né? Onde essa experiência de conhecimento de si, que inclusive depois teve um efeito na própria obra, né, do Huxley, na narrativa literária dele, né, vários títulos que vêm a partir desse tipo de experiência. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu acho que a questão das drogas, nesse contexto histórico, eles eram um fato de civilização, que eles retomavam, na verdade, uma aposta que foi feita pela tradição literária, romântica, artística, inicialmente francesa, no começo do século XIX, né? Mas também inglesa, de usar as drogas como aumento da criatividade literária. Até que ponto as drogas abririam, né, a possibilidade de um novo mundo. E eu acho que a aposta que foi feita pelas vanguardas existenciais, podemos assim dizer, dos anos 50 e 60, foi o sentido de querer criar um novo mundo, né, que se colocava já ali e que vai depois ter ressonâncias de ordem política, mas que apareciam através dessas vanguardas com o uso de drogas. Então, as drogas seriam uma maneira de antecipar novos mundos possíveis através da imaginação, né? E eu acho que isso renova uma aposta que marcou a história do Ocidente desde o começo do século XIX, né? E que eu acho que nos anos 50 e 60 isso foi renovado, isso foi relançado com muita intensidade na nossa tradição, né? De maneira que aquilo que se retoma hoje, através desse afunilamento em torno do traumático, né? Através de médicos ou de neurocientistas, com ou não em conjunção com a psicanálise, é uma retomada de um projeto, eu diria, mais restrito do que foi essa abertura de reescritura civilizatória que aconteceu ali na abertura dos anos 60. Esse comentário que eu queria fazer. Merci beaucoup, Joël. J'ai déjà dit en français, vous avez vu, on travaille par WhatsApp lá. Mário Eduardo, se você quiser comentar. Eu acho que o comentário que o Joel traz aqui é extremamente importante nessa dimensão civilizatória que teve essa retomada, como ele fala, né, uma renovação, né, do que poderia ser a experiência mental e humana que surge nos anos 50, 60. E essa dimensão histórica que você está trazendo, Joel, ela é extremamente importante, né, porque ela tem muito a ver com a paisagem que nós temos hoje. Você sabe que no período da Guerra do Vietnã, logo em seguida, quando tem o Nixon, e quando a psicodelia entra como fato não clínico, como eu estou trazendo aqui, mas um fato cultural, né, a gente poderia contar a história, digamos, do mundo pela psicodelia dos anos 50, dos anos 60. A gente pega, por exemplo, né, tudo que aconteceu, você pega a capa dos livros dos Beatles, dos discos dos Beatles, Jimi Hendrix, né, todas as propostas de renovação, a literatura, como foi lembrado, do Huxley e tantos outros, né,
toda a geração Beat. Então, num certo momento, se transforma, no momento da crise política que acontece nos Estados Unidos, com a necessidade de retirar as tropas do Vietnã, Nixon está no poder, é um momento que as pesquisas que estavam sendo feitas em Harvard, nas grandes universidades norte-americanas, né, elas são proibidas, né? E a droga que era mais pesquisada naquele momento era o LSD, era praticamente a única que era pesquisada. Não existia ainda essa pesquisa sistemática nem com a psilocibina, nem com a ibogaína, nem com o MDMA, mas o LSD com as suas... Porque o LSD é um pouco diferente dos demais, porque o LSD tem essa dimensão alucinatória, criativa, né? Que é um pouco diferente, né? Se a gente pega a psilocibina, ela é a droga mais friendly para a gente pensar no uso clínico. Como é que você coloca um processo associativo de uma maneira mais liberta, né? E é nesse momento que a lei antidrogas que inicia a guerra às drogas. A guerra às drogas começa nesse momento, quando o Nixon vai proibir as pesquisas com o LSD. Não é só o uso do LSD, ele proíbe a pesquisa, não pode pesquisar. Durante 20 anos não podia sequer pesquisar. Então, a renascimento dos psicodélicos começa agora, anos 90, começo dos anos 2000. E é interessante que elas surgem com outras drogas, né? O Joel lembrou bem, não é? O peyote, que tem uma marca grande, né, na tradição latino-americana, mas tem essas outras que são muito marcadas na tradição latino-americana e brasileira. Primeiro é a ayahuasca, né? Uma tradição indígena, cabocla brasileira, mas também não só brasileira, em toda a região amazônica. A gente tem os cogumelos mágicos. Você sabe que os cogumelos mágicos, né, a psilocibina, o Psilocybius cubans, né, era originário de Cuba, o nome já diz, vem de Cuba e entra nas culturas mexicanas. Então, você pega aí no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, tem uma estátua lá de um dos deuses mexicanos, uma estátua mexicana, coberto de cogumelos, né, no corpo, porque esses cogumelos eram utilizados ritualisticamente nas culturas maias e astecas, justamente com essa possibilidade de uma ampliação da capacidade mental. Então, o bloqueio das pesquisas com isso e o bloqueio do uso mostra bem uma tomada de posição ética, política, estética do mundo. Então, por isso que ele retorna de uma maneira mais comportada agora. O que eu estou trazendo para vocês, eu acho que o Joel traz algo que eu agradeço que tenha trazido, é de fato uma visão mais comportada. Não é uma revolução em termos, nós vamos mudar a cultura do mundo, como foi nos anos 60, mas é um retorno disso por uma porta viável. Então, como os efeitos são muito poderosos, eles são muito intensos, né? E as transformações que são possíveis são muito intensas, e elas ainda são como uma espécie de cabresto, uma certa rédea curta. Eu acho que a psicanálise deve se apropriar disso daí. É uma cunha, é uma possibilidade de abertura, que ela é indispensável. Se a gente vai conseguir retrazer, né, esse potencial revolucionário, são outros 500. Nós estamos mais perto da Idade Média do que para o futuro, hoje em dia. Mas, quem sabe, a gente consiga, por essa via, renovar vários elementos, inclusive de pesquisa das relações da psicanálise com neurociências, da clínica, com essas tradições culturais, porque todas elas são pensadas também no interior ritualístico do uso da psilocibina, do uso da ayahuasca, como é que isso entra com o fato antropológico, que isso é um outro capítulo importantíssimo, mas que vai ficar no ar aqui por enquanto. Obrigada, Mário, Eduardo. Sim, João. Essa pontuação é importante, porque eu acho que nessa virada americana do governo Nixon e do governo Reagan, né, onde houve essa guerra às drogas, contra as drogas, né, pós-guerra do Vietnã, e que levou a toda uma política de caça às drogas, que levou ao aumento do encarceramento norte-americano e no mundo todo, né, que a gente teve aí uma inflação do sistema carcerário baseado na política de que o usuário virou traficante, né, e por isso ele era condenado, né, que eu acho que durou e está durando até hoje, no Brasil dura até hoje, né, o encarceramento
e a inflação do sistema carcerário se fez em cima das drogas, né? De maneira que, muito recentemente, isso está sendo lentamente posto em questão, né? Mas, de qualquer maneira, as drogas se incluíram na construção daquilo para juntar um tema que o Xamamá chamou a atenção, que é a política do politicamente correto, né? Quer dizer, no sentido de que, seja de que as drogas eram eticamente algo a ser combatidas, ou nós, como usuários que vamos a uma favela, não estou falando nós no plural, né? Comprar uma maconha na Stamo ou cocaína ou qualquer outra droga, nós estaríamos colaborando com os narcotraficantes, né? Toda uma política de culpabilização que foi feita em relação aos usuários, né? De maneira que a gente entrou aí no campo dessas políticas politicamente corretas e, ao mesmo tempo, de construção de identidades rígidas, né? Que esse combate às drogas permitiu, que era o oposto da abertura dos anos 60, que era exatamente explodir com as identidades para, quem sabe, produzir novas narrativas, novas formas de identificação, né? Num certo ideal libertário do Ocidente. Roland Xamamá gostaria de falar, estou disposta aqui a traduzir, por favor. Oui, à vous, Roland. Oui, merci. Voilà, j'ai envie d'intervenir malgré ma connaissance quand même limitée du portugais, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. Então, eu gostaria de intervir, apesar de ser língua portuguesa. J'ai compris certaines choses et en tout cas, j'ai apprécié le fait que les deux exposés Eu apreciei muito o fato de que as duas exposições portent sur principalement la façon de répondre aux difficultés posées par les traumatismes. Elas vêm pensando em formas de responder às dificuldades traumáticas. Alors, d'abord, je remercie Fernando parce qu'il a lu de très près ce que nous essayons de dire. Então, eu agradeço mais uma vez ao Fernando, porque ele leu de forma muito atenta, já que foi ele que fez a tradução. Notamment sur la notion de traumatisme diffus. Principalmente no que diz respeito à noção de traumatismo difuso. Si on doit ajouter quelque chose à ce qu'on a déjà dit sur le traumatisme diffus, se eu acrescento algo ao que já foi dito sobre o traumatismo difuso, je dirais que l'idée d'un traumatisme diffus permet de ne pas en rester. A ideia de um traumatismo difuso permite de não ficar à l'absence radicale de sens qu'il y a dans certains traumatismes. Na ausência radical de sentido que há em alguns traumatismos. Parce que le traumatisme du terrorisme porque o traumatismo do terrorismo exclut le plus souvent le sens, exclui frequentemente o sentido, parce que la personne qui va être touchée, blessée, tuée, porque a pessoa que vai ser machucada, morta, n'a rien à voir avec l'action qui vient la frapper. Não tem nada a ver com a ação que acabou de ser feita sobre ela. Alors, cela, évidemment, comment dire, représente une perte de sens radicale. Então, é claro que isso representa uma perda de sentido radical. Mais il y a d'autres formes de traumatisme par rapport auxquelles le sujet... Há outras formas de traumatismo para as quais o sujeito... Le sujet réagit par une élaboration inconsciente, par exemple par un rêve. Através de uma elaboração inconsciente, por exemplo. Par un rêve. Hein? Através de um sonho. Et effectivement, dans notre livre, il y a des exemples assez précis là-dessus. E é claro que no nosso livro tem exemplos bastante precisos. Dans des cas précisément de traumatisme diffus.
nos casos especificamente de traumatismo difuso. Alors là, c'est une façon de moduler la question de la réponse à l'intérieur même de la psychanalyse. Então, a forma de remodelar a resposta no próprio interior da psicanálise. Alors, j'ai bien entendu que Mario Eduardo a amené quelque chose de très différent. Eu bem entendi que o Mário Eduardo traz algo bem diferente. Si j'ai bien compris, une thérapie à travers, enfin, liée à l'usage de la drogue. Então, uma terapia ligada ao uso dessas drogas. Là-dessus, je n'y aurais rien à dire. E eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mais c'est au niveau du principe qui me paraît intéressant. Mas é no nível do princípio que me parece interessante. De souligner que certains cas Destacar que alguns casos nous obligent à vraiment ne plus rester au modèle traditionnel de la nos psychanalyse. obriga a não ficarmos presos no modelo tradicional. Alors, ça ne sera pas forcément l'emploi de drogue. Não é necessariamente a questão do uso de drogas. C'est une façon particulière de faire avec la vulnérabilité des Mas sujets uma forma post-traumatiques. particular de fazer com a vulnerabilidade do sujeito Post-traumatique, du sujet post-traumatique. sujeito pós-traumático. Et là, c'est un champ immense de questionnement pour nous. E então este é um campo enorme de questões para nós. Merci beaucoup. Obrigada. Tem uma questão da Marina Vale. Pergunta para a mesa, em especial para Fernando Hartmann. Se faz sentido, ou é uma viagem psicodélica, pensar que o estranhamento familiar que retorna no trauma pode remontar à nossa herança pré-histórica, em que o peso das contingências era maior, contingências imprevisíveis que ameaçavam a vida. Um retorno desse nosso passado animal completamente desamparado, traumático. Fernando? Oi, Marina. E também queria agradecer ao Roland de retomar essa noção do traumatismo difuso, porque eu acho que essa realmente é uma noção muito importante de pensarmos hoje, porque às vezes essa dificuldade no trauma de sair do traumático por uma falta de sentido, quer dizer, a total falta de sentido, no coletivo, talvez a gente consiga, né, pensar formas possíveis onde esses sentidos pudessem ser, digamos, mais deslocados do que numa questão singular. Então, talvez o sentido construído coletivamente, assim como porque o sentido é sempre coletivo, né? Não tem como, ele é sempre direcionado ao outro, né? Essa direção ao outro, se ele fosse possível, ele poderia talvez, pensando nós, né? Num momento onde o trauma singular de cada um passando pela pandemia, por exemplo, se nós constituindo uma narrativa coletiva, se ela poderia auxiliar, quer dizer, produções de sentido, se ela poderia auxiliar também o singular, né? Essa questão. Porque a noção de traumatismo difuso, ela pode ser retomada com relação às favelas, retomada com relação à situação econômica, retomada, ela vai muito além de um único evento traumático. Eu acho que ela pode ser pensada bem além. Esse é um ponto. Na questão da Marina, eu acho que sim, Marina, no sentido de que essa vulnerabilidade que ela aparece, esse desamparo que de repente ele se mostra em um evento traumático, isso, ele já estava lá, né? Já estava lá, seja no histórico da humanidade, que nós somos vulneráveis. Essa ideia de que a gente não é vulnerável é uma construção de sentidos, né? A gente constrói sentidos diversos pela linguagem e a gente parece que controla o mundo, né? Pela linguagem, mas parece que controla o mundo, né? Essa vulnerabilidade, ela está aí sempre. Nós somos seres que podemos morrer a cada segundo,
né? Então, sim, mas essa vulnerabilidade, essa fragilidade da gente, ela não é necessariamente ruim. É a partir dela que a gente conseguiu sair das cavernas, assim, né? Ela diz que conseguiu construir, né, essa série de discursos que a ciência nos traz. Então, sim, o que eu estava apontando ali como uma saída é não negar a vulnerabilidade, justamente isso, não negar a vulnerabilidade que a gente está imerso. Obrigada, Fernando. Maria Eduardo, te faço uma proposta aí de, se possível, rapidamente, se você gostaria de encerrar essa mesa com esses dois tópicos que foram colocados ali, que é uma relação entre Freud e cocaína, Freud e hipnose. Que tal, Mário? Bom, Freud e cocaína é um capítulo à parte, né? É importante ser lembrado, né? Porque o Freud começa trabalhando com a cocaína como anestésico, né? Com anestésio popular, e ele usa a cocaína, nas cartas explicitamente como antidepressivo para si mesmo. Ele utiliza como medicamento antidepressivo. A relação disso com os psicodélicos é um pouco diferente, porque, primeiro, utilizar o termo droga aqui, né? Eu não utilizaria o termo droga, porque tem uma conotação tão negativa que nos já coloca de antemão em algo que a gente vai começar a pesquisar ou retrabalhar, com uma conotação que já vem marcada pelo termo ruim da droga, né? É uma substância que Freud utilizou antidepressivos e começou a utilizar antidepressivos com ele próprio. Só que num princípio muito diferente, né? Talvez todos nós aqui, mesmo que não são psiquiatras, acabam utilizando medicamentos indiretamente, porque quem de nós atende, por exemplo, paciente psicótico que não toma medicação aqui, né? Então, esses pacientes, eles são tratados, né? Quando a gente lê os textos, por exemplo, os textos franceses, na descoberta da clorpromazina, em Santana, né? Quando quem é que me ajuda aqui, o que escreveu o patrão do Lacan em Santana, que escreveu a Genese de Gide, Jandelet publica, junto com Deniker, né, os ensaios iniciais sobre a descoberta da clorpromazina. A revolução psicofarmacológica contemporânea ocorre em Santana, em 51. Lacan chega lá em 53, usando maciçamente clorpromazina naquele local. Lacan fica lá 10 anos. O Deniker tem uma entrevista que ele diz que uma vez ele estava entrando lá pela ruazinha do lado de Santana, onde tinha uma feira livre, e os comentadores lá, e os vendedores comentavam com ele: mas o que vocês estão fazendo no hospital? O pessoal parou de gritar. Mas todo mundo viu que aconteceu alguma coisa, né? Evidentemente que o Lacan também viu o que aconteceu, só que ele fica 10 anos lá e não diz uma palavra a respeito dos antipsicóticos. Mas quando a gente lê os textos deles na época, eles nunca pensaram, nessa teorização inicial dos psicofármacos, eles não eram pensados como tratamento da psicose. Eles eram utilizados como meios de tornar possível o tratamento da psicose. É somente depois, quando começam a surgir os antipsicóticos mais modernos, em especial o haloperidol, que é feito pela Janssen, que era feito com o Paul Janssen, que era amigo do grupo belga do Lacan, que era amigo lá do Scott, que era amigo daquele que era antes do Scott. Bom, enfim, do grupo belga, eles participavam, como era com o Roland Kuhn. O Roland Kuhn descobre o primeiro grande depressivo na Suíça, a imipramina, e ele era um grande teórico, ele era um estudioso de Heidegger, ele deu conferências aqui no Brasil. Tem um texto dele publicado na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental que chama Psicofarmacologia e Análise Existencial. E que ele pensava, então, como que a psicofarmacologia ela deve ser pensada e apropriada a partir de uma perspectiva analítica existencial
para servir a clínica e não para substituir a clínica. Bom, nos psicodélicos é um pouco diferente, porque no psicodélico você não vai agir diretamente no sintoma, você não vai agir diretamente na transformação daquilo que hoje na psiquiatria contemporânea é o alvo da ação, é o transtorno. Com o psicodélico você vai mudar a capacidade associativa e a capacidade criativa do sujeito, a capacidade dele ter um contato com ele próprio que seja relevante, que seja de fato que ele veja, olha, eu estou aqui nessa situação. Ou seja, é algo que entra no interior de uma concepção própria do processo, digamos, da relação médico-paciente, do processo psicoterapêutico. E eu estou aqui medindo minhas palavras para não precipitar um jargão psicanalítico rapidamente demais. Então, eu diria isso, assim, que, primeiro, relativo à cocaína. Relativo à hipnose, a mesma coisa, não é? A ideia do psicodélico não é um trabalho de sugestão, é pelo contrário. Não é? Eu acho que o comentário que o Roland Chamamá fez ele é muito pertinente, não é? Porque é justamente você pensar dispositivo nessas situações clínicas extremas em que o sujeito chega num impasse extremamente destruidor para a própria vida. E que talvez se encontre com esse tipo de dispositivo, mas tem outros recursos que não apenas o uso de psicodélicos, que a gente pode falar em outro momento, mas com os psicodélicos desbloquear uma possibilidade de desbloquear no interior de um dispositivo de leitura psicanalítica uma posição do sujeito que estava lá completamente consolidada no sintoma. Então, não é algo de hipnose, não é algo que tem a ver com uma sugestão, com uma proposta de uma solução de vida para o sujeito, mas, ao contrário, né, justamente uma tentativa de desbloquear situações que, do ponto de vista clínico, são extremamente paralisantes, ou a possibilidade disso. É uma pesquisa a ser feita em termos psicanalíticos que começa a ser feito agora, no momento atual, que é feito antes. Né? Obrigada, Mário. Pode falar, Joel. Eu queria voltar rapidamente sobre essa relação do Freud com a cocaína, né? Que ele tomava certamente como medicamento e ele, ao mesmo tempo, receitava lá para a senhora Marta Bernays, né? Com uma grande... Imaginando aquela judia conservadora tomando cocaína, né? Dada pelo Freud, ali nos anos 80, 90, né? Que não deixa de ser muito gozada. Mas eu queria chamar a atenção sobre essa história do Freud com a cocaína, porque eu acho que o dispositivo psicanalítico ele foi criado em articulação e oposição ao dispositivo da cocaína, o dispositivo da droga. Né? Quer dizer, quando Freud criou o dispositivo psicanalítico, ele usou um nome que ele chamava regra da abstinência. Tá? A regra da abstinência ela é um vocabulário remetido ao uso das drogas. Né? E isso porque o Freud acreditava e supunha que a sexualidade era uma espécie de droga. Então, o Freud utilizava, seja do ponto de vista real, seja do ponto de vista metafórico, a ideia da sexualidade, da libido, como uma espécie de droga. Então, para criar o dispositivo psicanalítico, o Freud colocou a exigência da abstinência, né? da realização da sexualidade propriamente autoerótica, né? Onde ele queria produzir, por isso mesmo, uma certa angústia como condição da análise para que o dispositivo analítico funcionasse. Então, a gente não pode perder de vista que, numa perspectiva genealógica, há uma relação fundamental entre o dispositivo da droga e o dispositivo psicanalítico construído pelo Freud. Isso é fundamental de não se perder de vista. Da mesma forma como a gente não pode perder de vista, genealogicamente, a emergência da psicanálise e a suspensão do dispositivo da hipnose. Né? Era isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada, João. Colaboração para esse ponto. Muito obrigada, João. Acho que todo mundo pode falar mais. Só mais um comentário, aproveitar. É por isso que eu acho que é importante a gente ter cuidado com a palavra droga, porque o Joel traz um sentido da droga como esse dispositivo, sei lá, de um gozo imediato, que continha na cocaína, e essa realmente precisa ter abstenção.
Quando se usa o psicofármaco, quando ele surge lá, vamos colocar na clorpromazina dos anos 50, ele ele modifica situações sintomáticas, né? Os psicodélicos utilizam uma outra conotação ainda do uso dessas substâncias, né? De como é que você modifica a própria base de funcionamento mental em cima da qual uma intervenção, vamos chamar assim, psicoterapêutica é possível. Porque eu acho que é interessante aí a gente retomar a terminologia grega de droga como fármacon, né? Que foi retomada, por exemplo, lá pelo Derrida, quando ele fala da farmácia do Platão, né? E lembrar a relação de que o fármacon ele pode ser uma droga, ele pode ser um remédio ou pode ser um veneno, dependendo da intensidade do uso que se faça, né? Então, nessa medida, é que as drogas, o fármacon, ele tem um uso que vem desde as sociedades ditas primeiras em rituais coletivos, né? E exatamente há uma articulação da ideia de fármacon com a ideia de bode expiatório, né? Que cria toda uma dimensão genealógica para a gente pensar, né? Nessas práticas coletivas de exorcismo, de transe provocado pelas drogas nas sociedades ditas tradicionais, né? Só esse ponto é muito importante, eu acho. Ótimo. Muito obrigada. Vocês viram que a nossa tarde vai ser bem rica, né? Essa foi só a introdução do Christian Hoffmann e Roland Chamamá, seguida da nossa primeira mesa. Agradeço imensamente ao Mário Eduardo Pereira, ao Fernando Hartmann, a participação, né, de todos que vão falar mais tarde, que já estão aqui nessa conversa conosco.